E o grande foco do Ruflo são esses enxames, esses exércitos de agentes rodando com memória compartilhada e que se comunicam. Enfim, é realmente essa ideia de você ter um exército de IAs. E o legal é que esse exército, ele não é um exército isolado, né? No exemplo anterior você tem vários agentes que você até consegue fazer eles rodarem de maneira isolada, mas foi uma solução criada para você ter recursos. Nesse caso, você tem agentes que trabalham em paralelo. Isso é muito útil para economizar tempo. Às vezes você precisa fazer coisas que exigem um prazo de entrega, ou você simplesmente quer ser mais produtivo, né? Independentemente da quantidade de tokens que você vai gastar. Quando você tem agentes que são capazes de rodar em paralelo, e aí existem várias formas de você fazer isso, você tem um fluxo de trabalho mais eficiente. E a questão da memória compartilhada é muito legal aqui também, porque você consegue, com a memória compartilhada, dispensar certos trabalhos que acabam sendo inúteis no processo de construção de algo bacana. Você precisa reexplicar coisas que você já fez, você precisa retornar a coisas anteriores, mencionar coisas anteriores. Então, esses sistemas de memória são super importantes hoje em dia. Então, esse é o nosso Ruflo. Ele tem uma boa quantidade de estrelas no GitHub, depois a gente vai dar uma olhada. Então o Ruflo, ele basicamente vai focar nesse controle de multi-agentes e na coordenação entre esse time, esse exército super poderoso. E a gente, obviamente, está falando de algo mais complexo. Se você nunca criou seu primeiro agente, você não vai passar direto para o Ruflo para sair controlando centenas ao mesmo tempo, né? E esse é um agente que pode ser muito útil para desenvolvedores ou times de desenvolvedores, mas para você que não é desenvolvedor, existem também possibilidades, sobretudo de aprendizado, quando a gente está falando do Ruflo. E logo que a gente chega aqui no Claude.md do Ruflo, a gente percebe que as instruções do Claude.md já são bem mais complexas e bem mais completas, tá? Olha isso. Comparando com os outros, a gente está falando aqui de mais de 1000 linhas, né? Aqui se a gente vem para o código, são 1181 linhas, e o nível de complexidade aqui realmente aumenta. Tem alguns pontos bem legais. Primeiro, uma instrução clássica, né? Não faça mais do que foi pedido, porque às vezes a IA é criativa e tem um impulso criativo muito forte, então a gente tem que controlar ela. Nunca crie arquivos a não ser que eles sejam absolutamente necessários para o seu objetivo, para atingir a sua meta. Isso aqui lembra muito o último repositório que a gente vai falar a respeito. Sempre prefira editar um arquivo ao invés de criar um outro arquivo. Isso aqui é muito legal, porque é muito comum a gente ir se perdendo na criação de arquivos dentro de projetos. Eu não vou comentar tudo, porque senão vai ficar muito extenso, mas é muito legal você ver que tem coisas que são absolutamente óbvias, né? Leia um arquivo antes de editar o arquivo, porque provavelmente alguém teve um problema em que a IA não leu nada e já saiu editando, e aí isso aqui é fruto de problemas, né? E esse último aqui, para quem não tem experiência técnica, é super importante, porque é uma das camadas de segurança que você pode ter, né? Vamos supor que você esteja subindo os seus projetos no GitHub, você esteja salvando, né, as versões dos seus projetos, mas você não quer salvar as suas credenciais, seus tokens, porque se alguém tiver acesso ao seu GitHub, ele vai ter acesso a coisas muito sensíveis, então ele pede para essas coisas não serem salvas. E no Claude.md tem aqui as instruções de quais modelos usar a depender da complexidade. Então, tarefas muito simples e de baixa complexidade, ele vai usar o Haiku, que é o modelo mais barato da Anthropic, e tarefas mais complexas, ele vai usar o Sonnet ou o Opus. Então esse é um agente bem mais avançado que você já tem uma experiência, pode explorar à vontade.